Primeiro, eu queria dizer aos meus amigos do Brasil, à imprensa brasileira, a alegria desse momento histórico que estamos vivendo agora. Depois de 8 anos, o presidente Maduro volta a visitar o Brasil e nós recuperamos o direito de fazer política de relações internacionais com a seriedade que sempre fizemos, sobretudo com os países que fazem fronteira com o Brasil, e a Venezuela sempre foi um parceiro excepcional para o Brasil. Mas, por conta das contingências políticas e os equívocos, o presidente Maduro ficou 8 anos sem vir ao Brasil. O Brasil ficou muito tempo sem ir à Venezuela e nós temos um pequeno problema de ordem política, de ordem cultural, de ordem econômica e de ordem comercial. A gente tinha uma relação comercial que teve um fluxo de praticamente 6 bilhões e 600 milhões de dólares e hoje tem pouco menos de 2 bilhões de dólares. Então, eu quero te dizer que é um prazer de receber aqui outra vez. É difícil conceber que tenham passado tantos anos sem que mantivesse um diálogo com a autoridade de um país amazônico e vizinho do qual compartilhamos extensa fronteira de 2.200 quilômetros. Não é pouca fronteira, possivelmente essa fronteira é mais extensa do que qualquer país europeu tenha com outro país. E eu penso, companheiro Maduro, que esse novo tempo que nós estamos marcando agora não vai superar todos os obstáculos que você tem sofrido ao longo desses anos. Eu briguei muito com companheiros sociais-democratas europeus, com governos, com pessoas dos Estados Unidos. Eu achava a coisa mais absurda do mundo para as pessoas que defendem a democracia era as pessoas negarem que você era presidente da Venezuela, tendo sido eleito pelo povo, e o cidadão que foi eleito para ser deputado fosse reconhecido como presidente da Venezuela. Muitas discussões, Alckmin, com os meus companheiros europeus, eu dizia que eu não compreendia como é que um continente que conseguiu exercer a democracia tão plena como a Europa exerceu quando construiu a União Europeia, poderia aceitar a ideia de que o impostor pudesse ser presidente da República porque eles não gostavam do presidente eleito. E o preconceito continua ainda. Havia discursos e mais discursos que os adversários diziam, não, porque se Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Venezuela. Se Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Argentina. Se Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Cuba. Quando, na verdade, o único sonho nosso era ser o Brasil mesmo. A gente queria que o Brasil fosse o Brasil melhor, porque nós já fizemos uma vez o Brasil ser melhor, ser mais democrático, ser mais rico, ter mais distribuição de renda, ter mais educação e ter mais saúde. Isso nós já fizemos uma vez. E nós voltamos para fazer. E eu sei a quantidade de políticas sociais que foram feitas desde o começo do Chávez, a partir de 2002, a partir de 2000, quando ele ganhou as eleições. Portanto, essa relação, Maduro, essa volta da relação Brasil e Venezuela é plena. É isso que eu desejo e é isso que eu espero que você contribua conosco para que a relação entre Brasil e Venezuela não seja uma relação apenas comercial. Ela tem que ser comercial, ela pode ter uma relação política, ela pode ser cultural, ela pode ser econômica, ela pode ser feita de ciência e tecnologia, ela pode ser feita entre as nossas juventudes, construindo parceria, entre as nossas universidades. Portanto, ela pode ser feita, inclusive, com as nossas Forças Armadas, trabalhando em conjunto na fronteira para que a gente combata o narcotráfico em toda a nossa fronteira.
Tivemos una buena, provechosa y larga uma conversación boa, con el proveitosa presidente e Lula, longa conversa com o presidente con todo su Lula, equipo. com toda a sua equipe. Hemos pasado revista Fizemos de lo uma que revisão fue la época de de oro tudo o que diz das respeito relações, a essa época de ouro onde das nossas Brasil e relações, Venezuela onde o vieram Brasil cara a e cara. a Venezuela se encontravam encontraram cara a cara em uma e vontade se comum encontravam a partir de uma vontade comum. de construir nuestra Vontade de Sudamérica de paz, construir uma América do Sul de em prosperidade, paz, de igualdade. com prosperidade, com igualdade. Y cómo todo eso se vio truncado de un día para como otro. isso foi Por estancado lo de um dia para o yo outro. llamo, Lula, Porque, la ideologización amigo extrema de las Lula, essa relaciones internacionales. ideologização extrema das relações Es un internacionais fenómeno de aplicación de fórmulas extremistas fenômeno que hacia la consiste na derecha aplicação de para fórmulas calificar las extremistas que relaciones, vão para a direita e buscam subdividirlas, qualificar dividirlas as relações, y dividindo-as, atropellarlas. subdividindo-as e A atropelando-as. Venezuela se le aplicó E un a modelo Venezuela ideológico extremista. teve a aplicação desse modelo ideológico aplica. extremista e ainda Pero se está le aplicó. sendo aplicado. Y de repente, E desde Brasil isso fez cerraram com todas as que, portas e de todas as repente, ventanas. todas as portas, todas as janelas com o Todas. Brasil fossem fechadas, todas elas. siendo países vecinos, Ainda que fôssemos e sejamos países siendo vizinhos. países que nos queremos como pueblo. Países que se amam como povos. Increíble, Foi incrível. todo. Tudo. Se pretendió invadir, asaltar la embajada de Venezuela aquí. Pretenderam invadir, Afortunadamente, entrar movimentos na sociais, embaixada grupos da solidários Venezuela e, permitiram, infelizmente, junto houve à grupos justiça brasileira, solidários se que preservara esse espaço sagrado de uma embajada. tiveram sua intervenção, dizendo que esse espaço da cerraram embaixada todas as é portas sagrado, de las as relaciones portas foram financieras, fechadas em econômicas, termos de comerciais, relações financeiras, culturais, econômicas, comerciais, bueno, políticas, culturais, políticas e diplomáticas. Y se intentó, E, junto a otros gobiernos, en junto esta a fórmula outros extremista, governos imponerle a los que venezolanos também trabalham com essa fórmula un gobierno inexistente. extremista, tentaram passado. impor um governo à República Pero, como da dice una Venezuela. canción Mas isso é passado. de salsa E muy buena, como diz uma canção de proibido salsa olvidar. muito boa, Hay que é tener que é consciência proibido esquecer. plena Ou seja, de lo que precisamos acabamos de ter a consciência transitar. plena do que acabou Hoy se de abre acontecer. una E nueva hoje época en las relaciones se abre uma nova entre época nuestros países, em termos de entre nuestros relações entre nossos povos e Y en países. esa nueva época debe E corresponder nessa nova entonces la época construcción de un nuevo temos mapa frente a de nós cooperación, a de construção trabajo de um conjunto, novo mapa de que abarque colaboração, todas las áreas, cooperação conjunta, todas las que áreas possa la abranger economía, a todas as áreas las áreas da del economia, todas as áreas do la educación, comércio, la salud, a la educação, cultura, a saúde, la a cultura, a agricultura, todas las e áreas que possa abranger, além disso, as áreas de horizontal entre los pueblos, relacionamento y que horizontal permita entre un os diálogo povos, franco, directo, permitindo permanente assim um diálogo entre los franco, gobiernos direto e de Brasil y de permanente Venezuela. entre os governos do Brasil gobiernos e en da general de toda Venezuela, Sudamérica. bem como entre Nosotros todos estamos os preparados. governos da América do Sul. E Nuestro para pueblo ha pasado isso, momentos nós muy estamos difíciles. Yo le preparados. contaba al presidente Nossos Lula en povos privado passaram y luego en la momentos reunión muito pública. difíceis. Eu comentei com o presidente Venezuela Lula le em nossa lanzaron como misiles reunião privada de una e guerra, também estendida, le lançaram na Venezuela 900 como medidas de mísseis, ou sanciones seja, económicas. 900 medidas de Sancionaron sanções todo lo que era posible econômicas, sancionar, sancionaram y lo que no era tudo o que posible era también lo possível sancionaron. sancionar, assim como que não Venezuela era passou de um possível. ingresso E anual, a Lula, Venezuela passou de de uma 56 mil receita millones de anual dólares de 56 por petróleo bilhões al de año, dólares, isso a falando um de ingresso de petróleo ao 700 ano, a milhões de uma dólares entrada de al año. 700 milhões de dólares E por resistimos. ano. E nós resistimos. A plena Venezuela garantia está de portas para todo o abertas, com empresariado, plenas para que volvamos garantias a al todo tiempo o del empresariado trabajo para conjunto, que de la inversión voltemos ao tempo y de del trabalho desarrollo. conjunto, Así que creo de investimentos que es muy positivo. e Nosotros nos crescimento sentimos muy felices econômico. de estar en Então, Brasil. estou muito Nosotros feliz por amamos estar no Brasil. a história Vejo del com pueblo brasileiro. olhos muito positivos. La fuerza, Amamos la a alegría história espiritual do del povo pueblo brasileiro, a força, a E ojalá alegria más espiritual nunca, do povo brasileiro. más
e esperamos que nunca mais ninguém feche as portas entre o Brasil e a Venezuela e que sempre juntos possamos enfrentar os desafios e caminhos desse desenvolvimento compartilhado. Brasil e Venezuela precisam estar unidos de aqui por diante e para sempre. Obrigado, presidente Lula. Boa tarde, presidentes. Eduardo Gayer, da Agência Estado, do Broadcast. Queria aproveitar e perguntar para os senhores se os governos negociam retomar a compra de energia da Venezuela, o Brasil retomar a compra de energia da Venezuela, eventualmente usando energia para o abastecimento de Roraima e abater aí a dívida da Venezuela com o Brasil. E aproveitando se as críticas feitas ao presidente Nicolás Maduro por outros países da América do Sul podem dificultar essa integração plena do continente. Obrigado. Olha, eu vou responder rápido para o Maduro poder falar mais. Nós queremos recuperar a nossa relação energética com a Venezuela. Aquele leão de Guri tem que ser colocado em funcionamento, porque não se justifica Roraima ser o único estado fora, sabe, da energia, da matriz energética brasileira, funcionando na base, sabe, da termoelétrica. Muito mais cara, muito poluente, e a gente tem condições. O nosso ministro da Energia vai conversar com o ministro da Energia da Venezuela, e eu espero que o mais rápido possível ele nos convoque, o Maduro, o Chávez não pode vir mais, como o Chávez participou com o Fernando Henrique Cardoso, sabe? Quem sabe o Raul ainda possa vir participar da reinauguração, sabe, do Leão de Guri para o bem do povo brasileiro. A segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte, é uma coisa que a gente aprende em política, que é a narrativa que se constrói contra as pessoas. Eu, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Então, o Maduro sabe qual foi a narrativa que construíram contra a Venezuela durante tanto tempo. Essa narrativa, durante muitos anos, o Celso Amorim, que era meu ministro, e eu, andávamos ao mundo explicando que não era do jeito que as pessoas diziam que era. Andávamos ao mundo. E eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer as pessoas mudar de opinião. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das quantas. Então é preciso que você construa a sua narrativa, e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. É efetivamente inexplicável um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele. É inexplicável. Então, eu acho que está nas suas mãos, companheiro, construir a sua narrativa e virar esse jogo para que a gente possa vencer definitivamente e a Venezuela voltar a ser um país soberano, onde somente o seu povo, através de votação livre, sabe, diga quem é que vai governar aquele país. É só isso que precisa ser feito. E aí os nossos adversários vão ter que pedir desculpa pelo estrago que eles fizeram na Venezuela. De acordo com o que expressa o presidente Lula. A Venezuela foi vítima de uma campanha feroz. Isso pelas mídias tradicionais e também pelas mídias sociais, pelas redes. Vemos que essa campanha é acompanhada de ameaças, agressões políticas, ameaças de diversos tipos. E ninguém pode esquecer que elas foram se encadeando uma após outras. Vimos aí tentativas de assassinato em agosto de 2018,
2018, vimos também a imposição de autoridades paralelas no país, a instauração de quase uma guerra civil, além de ameaças de invasão militar que foram feitas diretamente do Pentágono, da Casa Branca, tentativas de invasão que conseguimos neutralizar isso por grupos mercenários que foram preparados na Colômbia, isso em 2020, ou seja, várias agressões comerciais, políticas, diplomáticas, acompanhadas de uma agressão midiática que impôs essa narrativa ao mundo, ou seja, que a Venezuela é um Estado falido, um Estado não democrático, e quantas outras coisas. E isso foi acompanhado de uma invisibilização. Pouco se sabe no mundo que durante esses 24 anos de revolução na Venezuela tivemos 29 eleições, Lula. E nós, com nossas forças políticas, modestamente, ganhamos 27, perdemos 2. E em 2007 foi perdido um referendo. Em 2015 perdemos a eleição da Assembleia Nacional, que foi quando começou toda a tragédia de sabotagem interna. Bem, na Venezuela, quem ganha, ganha, e quem perde, perde. E recentemente, em 2020, houve uma eleição na Assembleia Nacional. Perfeito. E em 2021, isso pouco foi mencionado no mundo. Houve a eleição dos governadores. E dos 23 governos nacionais, nós levamos 19. E a oposição tem 4 governadores. Ou seja, 4 bons governadores, líderes da oposição. Assim, vemos que a Venezuela está preparada para os desafios futuros, políticos, eleitorais. Temos defendido nosso direito à independência, à soberania, conquistamos a paz que tentaram nos tirar e hoje essa Venezuela em paz está preparada para os desafios vindouros. E para responder à pergunta específica, conversamos com o presidente e dissemos a ele que a Venezuela está preparada para reconstruir essa cooperação elétrica com o estado da Roraima, com Boa Vista e com toda a população fronteiriça. Temos uma oferta de 120 megawatts já pronta, que habilita já a partir de um investimento básico de 4 ou 5 milhões de dólares para que se possa reconstruir as linhas de transmissão. Se alcançarmos isso com eficiente, se isso acontecer, podemos estar prontíssimos, Lula, para voltar a conectar Guri com o estado da Roraima. É um compromisso que eu assumo aqui na sua frente e conto com a cooperação, o apoio, o investimento dos empresários brasileiros que queiram participar. Eu gostaria de perguntar se há algum avanço ou proposta no que diz respeito ao desenvolvimento de políticas conjuntas no âmbito da defesa. E, finalmente, eu tenho uma terceira pergunta, se os senhores me permitem, que tem a ver com a imposição de medidas coercitivas unilaterais à Venezuela e outros países da América do Sul. Eu gostaria de saber se os senhores abordaram em sua reunião propostas para que a região, isso a partir da reunião que teremos amanhã, terça-feira, os senhores pensam no estabelecimento de políticas de apoio à região, no que diz respeito ao desenvolvimento dos países da América do Sul. Com relação à defesa, o presidente Lula propôs uma reunião e fazermos um encontro brevemente entre os ministros da Defesa do Brasil e Venezuela para o estabelecimento de novos protocolos conjuntos no que tange à defesa da população fronteiriça e também o combate contra o crime, narcotráfico e todo tipo de criminalidade existente nas fronteiras. Há elementos que foram trazidos pelo presidente Lula e seus ministros nessa extensa fronteira de mais de 2.000 quilômetros. Então, precisamos retomar algo que jamais devia ter acabado, ou seja, a cooperação em segurança e defesa. Isso é uma loucura. 2 países, um gigante
como o Brasil e o mais modesto como a Venezuela, mas com uma fronteira tão extensa e que sem um telefone para se falar, para comunicar. Ou seja, o grupo de criminosos passou aqui pelo Brasil, está indo para a Venezuela, vamos capturá-lo. É uma loucura a inexistência disso, não temos esse tipo de canal. Então, temos 4 anos de falta de comunicação em temas como segurança e defesa, e isso agravou a situação nas fronteiras. E assim, estamos fazendo propostas e espero que logo, prontamente, o nosso ministro Lopes vai se reunir com o ministro da Defesa do Brasil para estabelecer novos protocolos de defesa eficazes em tempo real. E com a relação à reunião de amanhã, nós, em todas essas reuniões, em todos esses fóruns, buscamos trazer à luz a verdade, a realidade dos nossos países. Estamos prontos para dialogar em todos os fóruns multilaterais. Nós temos levado a proposta de que, como região, os governos solicitem aos Estados Unidos a suspensão de todas as sanções e medidas coercitivas contra a Venezuela e contra todos os países que sofrem esse tipo de sanção em nossa América, pois o mundo que está sendo criado não deve mais ser marcado por perseguições, sanções econômicas, essa chantagem do dólar. Precisamos ter um mundo que, como o presidente Lula trouxe, fale de liberdade. Não se fala mais de liberdade, não se prega mais a liberdade. Onde está a liberdade financeira quando um país é sancionado e proibido de ter contas bancárias no mundo? Aonde está a liberdade monetária quando está proibido o uso de uma moeda? Aonde está a liberdade comercial quando os agentes comerciais são perseguidos com os barcos que levam os produtos ao mundo e quando essas sanções e perseguições acontecem a países como a Venezuela para que não chegue aos outros países. Então, nós estamos levando adiante essa reflexão, essa verdade, essa proposta, esperando que a reunião de amanhã com os países da América do Sul seja muito proveitosa e nos permita, assim, avançar para níveis maiores de integração e um diálogo político entre os países da América do Sul. Eu não posso dizer, porque eu não sou ministro da Fazenda, não sei qual é as coisas, mas, por exemplo, o Maduro não tem dólar para pagar as suas exportações. Quem sabe ele começa a pagar yuan, quem sabe a gente possa, sabe, receber outra moeda de outro país para que a gente possa trocar. É culpa dele? Não, é culpa dos Estados Unidos, que fez um bloqueio extremamente exagerado. Eu sempre acho que o bloqueio é pior do que uma guerra. Porque a guerra, normalmente, morre soldado que está em batalha. Mas o bloqueio mata criança, mata mulheres, mata pessoas que não têm nada a ver com a disputa ideológica que está em jogo. Eu lembro que a Unasul, embora a Unasul tenha sido registrada formalmente em 2008, nós começamos a discutir a integração de verdade em Cusco, sabe, numa reunião em que teve uma disputa entre Chávez e Toledo, sabe, que Toledo se levantou e foi embora, eu saí correndo atrás do Toledo para trazer ele de volta à reunião. Ou seja, porque a gente não tinha o hábito de conversar. Sabe, nós precisamos aprender a conversar entre nós, porque é tão fácil ser tolerante diante de um europeu, é tão fácil ser tolerante diante de um americano. Por que nós não somos tolerantes entre nós mesmos? Por que nós nos reduzimos a coisas insignificantes quando se trata da gente discutir a nossa economia, a nossa democracia, a nossa política climática? Não, nós temos que discutir do jeito que nós compreendemos. E eu estou muito otimista que é a reunião da manhã. E sou muito grato pelo fato do Maduro ter vindo hoje fazer essa visita de Estado ao Brasil. Espero que daqui para frente, nunca mais na história do Brasil, a gente tenha que romper uma relação por ignorância, como foi rompida a relação com a Venezuela. Obrigado.